fecha um pouquinho fora, assim, bem levar. Observação. Estou dando início a mais uma filmagem endereçada ao meu país, à minha nação, ao Brasil e a todo o povo brasileiro. Em nome do Senhor dos Exércitos, do Senhor Santo Espírito e do Senhor Jesus, Criador e Senhor dos céus e de todo este planeta Terra. Amém, Senhor. Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus. Senhor, Santo Espírito, Senhor Jesus, eu, José Thierry de Almeida, tão pequeno, tão frágil, mas aqui estou, Senhor, Santo Espírito, para fazer a vossa vontade santa, e não a minha vontade. E para isto, eu, José Thierry de Almeida, vosso pequeno servo, eu peço para que o Senhor Santo Espírito e o Senhor Jesus, vosso amado Filho, meu amado irmão, Príncipe da paz e Senhor deste mundo, os coloque em minha boca todas as palavras que em vosso nome, Senhor Santo Espírito, eu, José Thierry de Almeida, vou descrever e anunciá-las neste momento, nesta filmagem, à minha nação, ao país, ao Brasil e a todo o povo brasileiro. Amém, Senhor. Santo Espírito. Amém, Senhor Jesus. Moreira César, 28/7/2019. Mensagem do dia após orar. Observação. Se qualquer um cidadão brasileiro que não esteja afiliado a nenhum dos 45 partidos políticos existentes no país, no Brasil, quiser sair candidato a qualquer cargo político neste país, no Brasil, este cidadão politicamente está morto para a sua nação, para o seu país, para o Brasil e para o povo brasileiro. E isto ocorre porque esses malditos coronéis e caciques da política neste país, no Brasil, transformaram todo o sistema político brasileiro num verdadeiro monopólio e num verdadeiro tráfico de poder dos políticos. Eu disse, num verdadeiro monopólio, num verdadeiro tráfico de poder dos políticos sobre o país, sobre a nação, sobre o Brasil e sobre todo o povo brasileiro. Observação: se um cidadão qualquer brasileiro
tiveram uma ideia nova, um plano novo de governo para mudar, para transformar este país, o Brasil, em uma nova grande nação. Este cidadão brasileiro jamais poderá fazer isto que estou descrevendo. Se este cidadão não se ajoelhar e se humilhar aos pés desses malditos coronéis e caciques da política neste país, no Brasil, que mandam e dizem serem eles os donos dos partidos políticos no Brasil. E desta forma, estes caciques e coronéis da política no Brasil, eles se afirmam serem eles os donos do país e do Brasil. Observação. E mesmo que o cidadão se ajoelhe e se humilhe aos pés desses malditos coronéis e caciques da política neste país, no Brasil, cidadão brasileiro nenhum vai conseguir implantar nesse país, no Brasil, um novo sistema político e transformar este país, o Brasil, em uma grande nação para todo o povo brasileiro. E isto ocorre porque esses malditos caciques e coronéis da política no Brasil não permitem que cidadão brasileiro nenhum, mesmo que esteja afiliados a eles, tomem decisões políticas que não estejam de acordo com os interesses desses malditos caciques e coronéis da política neste país, no Brasil. E isto que estou descrevendo sobre o sistema político brasileiro precisa mudar agora, já, para que o país, o Brasil e a nação brasileira possa crescer e se tornar uma grande nação brasileira. Mas, para que esse país, o Brasil, possa crescer e se tornar uma grande nação brasileira, é necessário que se acabe com o monopólio e com este verdadeiro tráfico de poder dos políticos sobre a nação, sobre o país, sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro. E para isto que estou descrevendo acontecer, é necessário que se faça nesse país, no Brasil, uma reforma política geral em todo o país, em todo o Brasil, o mais rápido possível. O país, o Brasil, está na UTI e não pode esperar por muito mais tempo. Observação! Esta reforma política geral em todo o sistema político do país, no Brasil, tem que ser feita com a participação geral da sociedade e de todo o povo brasileiro.
Observação. Reforma esta política sem a participação de nenhum político, dos caciques e dos coronéis da política. Abre aspas. Toda e qualquer reforma política neste país, no Brasil, que for feita com a participação dos políticos, dos caciques e dos coronéis da política, já está decretada a nascer morta, sem valor algum para a nação, para o país, para o Brasil e para o povo brasileiro. Fecha aspas. Observação. É preciso acabar com o monopólio e com o tráfico de poder dos políticos, dos caciques e dos coronéis da política sobre a sociedade brasileira. Agora, já, o mais rápido possível, para que esse país, o Brasil, possa crescer e se tornar uma grande nação brasileira, econômica, social e militar. Observação. Abre aspas. É necessário que se abra, eu disse, é necessário que se abra o sistema político no Brasil. Agora, já, para que todos os cidadãos brasileiros, pobres ou ricos, possam participar da política no Brasil. E permitir candidatura avulsa ou candidatura independente. Eu disse permitir candidatura avulsa ou seja, candidatura independente, sem que o cidadão esteja afiliado a nenhum partido político. E quando isso acontecer, com certeza, esta é a decisão correta para a salvação do país, do Brasil e de todo o povo brasileiro. E este país, o Brasil, com certeza, se tornará uma grande nação social, política, econômica e militar. Observação. E quando esses malditos caciques e coronéis da política no Brasil transformaram todo o sistema político brasileiro em um verdadeiro monopólio e tráfico de poder sobre o país, sobre o Brasil, sobre a nação e sobre o povo brasileiro. Abre aspas, esses malditos coronéis e caciques da política no Brasil rasgaram a Constituição brasileira e comeram e engoliram o artigo 23, direitos políticos da Constituição Federal do país, do Brasil. Parágrafo 1º. Todo cidadão deve gozar dos seguintes direitos e oportunidades. Letra A. De participar da direção dos assuntos públicos diretamente. Eu disse diretamente, independente de estar integrado ou não a um partido político. Para que o cidadão possa participar dos assuntos públicos,
e políticos de seu país no Brasil. Fecha aspas. Estes malditos caciques e coronéis da política no Brasil não rasgaram a Constituição Federal do país, do Brasil, sozinho, para que eles implantassem no país, no Brasil, um verdadeiro monopólio e tráfico de poder sobre o povo brasileiro. Abre aspas. Esses malditos coronéis e caciques da política no Brasil rasgaram a Constituição Federal do país, do Brasil, com a participação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com a participação do STF, Supremo Tribunal Federal, o quarto poder político no país, no Brasil. Poder político esse que é muito se transformou em uma verdadeira capa de bandido, de ladrão nesse país e que está levando o país à falência, quebrando a nação brasileira. Há muito que o Supremo está fazendo isso. Acompanhando o Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral, também está fazendo o mesmo quando está tomando decisões arbitrárias, contrárias à Polícia Federal, os policiais federais, para abafarem as investigações, acabarem com a investigação dos policiais federais no país sobre a corrupção. É lamentável que procuradores que deveriam cuidar do combate à corrupção também estão se tornando verdadeiro capa de bandido nesse país, no Brasil. E é muito que o cidadão brasileiro está observando isto. Principalmente, eu sei que muitos cidadãos brasileiros estão observando isso, são muitos. Eu, José Thierry de Almeida, respondo por mim e pelos meus irmãos brasileiros, que nós brasileiros não temos uma faixa, uma tarja no meio da cara, aqui ó, escrito de horta, otário. E isso precisa acabar, já, agora. E para que esses malditos caciques e coronéis da política conseguissem transformar todo o sistema político brasileiro em um verdadeiro monopólio e tráfico de poder sobre o país, sobre a nação, sobre o Brasil e sobre todo o povo brasileiro. Esses malditos caciques e coronéis da política no Brasil fizeram junto e em comum acordo com os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, um verdadeiro conluio, eu disse um verdadeiro conluio, entre os poderes judiciários brasileiros, o que é muito lamentável. E, com esse conluio dos poderes, a nação brasileira pode quebrar a qualquer momento. É isso que estão fazendo há muito. E esse verdadeiro conluio entre os poderes precisa acabar. E já passou da hora de acabar isso. Observação.
Observação. Conluio. Eu vou explicar agora o que significa conluio entre os poderes, entre os três poderes nesta nação. Abre aspas. Os três poderes, legislativos, executivos e judiciários, aumentaram e aumentam os seus salários, as despesas com os tribunais, as regalias, ostentação e mordomia, a gosto e à vontade, do jeito em que cada um dos poderes querem e como querem. Observação. É isto, eu disse, é isto que os três poderes judiciários chamam de harmonia entre os poderes legislativos, executivos e judiciários neste país, no Brasil. Observação. Mesmo que esta harmonia criminosa, diabólica, abusiva e desonesta entre os três poderes venha a custar e causar a miséria e a fome de milhares de cidadãos brasileiros neste país, no Brasil. Fecha aspas. Resultado desta harmonia criminosa entre os poderes. Sistema de saúde falido, sistema de educação falido, sistema de saneamento básico falido, sistema de segurança pública falido. 25 milhões de cidadãos brasileiros sem moradia, morando em condições desumanas e submundas, embaixo de pontes, de marquises nas ruas deste país. 13 milhões de cidadãos brasileiros desempregados, passando por dificuldades para alimentarem, sustentarem as suas famílias. Muitos bilhões, eu disse muitos bilhões de déficit público, dívida pública deixada e feita por governos e políticos irresponsáveis que antecederam o atual governo do Brasil, senhor Bolsonaro. E milhares de cidadãos brasileiros miseráveis, passando fome, morando em condições desumanas nas ruas, embaixo de pontes e de marquises em todo o Brasil. Observação. Eu vi, antes de ontem, no Jornal da Band, seguranças do metrô baixando o cacete, metendo o cacetete nos moradores de rua e batendo com vontade. O cidadão já não tem aonde morar, não tem alimentação, não tem emprego. Ainda por cima ainda tem que apanhar de seguranças que deviam cuidar desses cidadãos. Isso que eu estou mostrando é este maldito sistema político covarde, pilantra, corrupto, que há muito está implantado nesse país, que está transformando o país nessa situação em que estou colocando agora. E a criminalidade e a violência tomando conta do país, do Brasil, a cada dia que passa em todo o Brasil. Abre aspas, o resultado dos altos salários absurdos, ostentação, regalias e mordomias dos três poderes, legislativos, executivo e judiciário no Brasil.
o resultado, o país, o Brasil, está à beira da falência. E o país, o Brasil, pode quebrar e decretar a sua própria falência a qualquer momento. Como, infelizmente, já está acontecendo, ou já aconteceu no país vizinho, na Venezuela, com milhares de cidadãos venezuelanos desempregados, morrendo de fome e sem saberem o que fazerem para mudarem essa tamanha tragédia humanitária em seu país, no país da Venezuela. Fecha aspas. Vou fazer aqui só uma observação. É necessário que as outras nações se unam para acabar com essa situação deprimente, absurda que está acontecendo no país vizinho da Venezuela. E se não mudar o sistema político brasileiro, num tempo muito em breve, o que está acontecendo na Venezuela pode acontecer aqui também. Está a um passo para acontecer isso. Se esse sistema político de covarde que está implantado no país não for reformado, se não houver uma reforma geral nesse país, num tempo muito em breve, vai se tornar uma Venezuela. Já está sofrendo há muito e sobrecarregado de pagar impostos para pagar os altos e absurdos salários, ostentação, regalias e mordomias dos três poderes judiciários neste país, no Brasil. É todo o país, toda a nação, todo o Brasil e todo o povo brasileiro. E isto precisa mudar agora, já e o mais rápido possível, para que este país, o Brasil, possa crescer e, quem sabe, num dia muito em breve, este país, o Brasil, possa se tornar uma grande nação política, econômica e social para todos os cidadãos brasileiros. Observação, abre aspas, país nenhum no mundo, eu disse país nenhum no mundo, ou nação, comporta ou suporta esse sistema político antidemocrático, antissocial, pagão, corrupto e desonesto que está implantado neste país, no Brasil, já por muito tempo. Sistema político este de vadiagem, de penduricários e de exploradores da nação, do país, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Fecha aspas. Observação. E isto precisa mudar agora, já. E a sociedade brasileira precisa se reunir e se unir para dar um basta em tudo isto que acabo de descrever nesta mensagem e nesta filmagem a toda a nação brasileira. Para o bem do país, da nação, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Oráculo, eu disse, oráculo do Senhor, Santo Espírito, o Senhor dos Exércitos e do Senhor Jesus.
Observação. Abre aspas. Tráfico de poder e tráfico de influência no Código Penal brasileiro. Está aqui, ó, o que eu estou dizendo agora. No Código Penal brasileiro. Artigo 332, com pena de reclusão de 2 a 5 anos de multa. Observação. Observação. Todos os políticos no Brasil estão inclusos nesse artigo 332 da Constituição Federal do país do Brasil. E conclusão, eu disse conclusão, abre aspas, que moral esses políticos no Brasil têm para fazerem a reforma da Previdência Social, reforma tributária e outras, etc. Neste país, no Brasil. Nenhuma moral, eu disse nenhuma moral. Temos neste país, no Brasil, um sistema político falido. Eu disse um sistema político falido. Esse sistema político brasileiro há muito que está falido. E só não quebrou o país ainda, porque os policiais federais não deixou. O excelentíssimo senhor doutor juiz Sérgio Moro não deixou. Senão o país já tinha quebrado, já tinha virado numa Venezuela. Há muito que esse sistema político está fazendo isto. E de políticos covardes, exploradores da nação, do país, do Brasil, da sociedade brasileira. E acrescento mais, e são todos, esses políticos, são todos usurpadores dos direitos políticos dos demais cidadãos brasileiros. Há muito que esses políticos estão fazendo isto. Eles são verdadeiros usurpadores dos direitos dos outros cidadãos brasileiros, desde que afundaram esse maldito sistema político covarde. Exploradores do povo brasileiro. Observação. E para o conhecimento, eu disse, e para o conhecimento desses políticos usurpadores, hipócritas e demagogos, a reforma geral política teria que ser feita primeiro, antes de qualquer uma outra reforma neste país, no Brasil. Fecha aspas. Observação. Os políticos estão queimando e pulando etapas quando estão antecipando outras reformas no país, no Brasil. Antes de fazerem uma reforma